Olá, turma, tudo bem? Boa noite para todos. Vamos começar a nossa leitura de hoje, finalizando essa questão da cronologia das 12 tribos, porque a partir de amanhã a gente começa num novo ritmo aí, e eu creio que vai ser um tempo de muito conhecimento da parte de Deus a respeito de tudo que vai começar a acontecer agora em Israel, com a divisão das tribos e tudo mais. Então vamos lá, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e a gente vai ler então esse resumo das outras tribos que termina esse ciclo que a gente está fechando aqui hoje, tá bom? Jesus, muito obrigada por mais esse momento que o Senhor está nos dando. Hoje, dia 10 de junho de 2022, e estamos muito felizes, Senhor, porque nós chegamos até aqui debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, Deus, cuidando de nós em todos os momentos, Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, aberto o nosso entendimento para tudo que precisamos entender da Tua palavra durante esse tempo de leitura, de meditação. Muito obrigada, Espírito Santo. Continua nos ajudando a entender, a compreender a palavra da maneira que o Senhor deseja para nós durante esse ano de 2022. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos feito perseverar em todo o tempo com o Senhor nessa leitura. E eu glorifico ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Nós vamos ler um pouquinho sobre as outras tribos, falando justamente dessa ordem genealógica, né, das famílias, dos filhos, dos bisnetos, os netos, tataranetos, né? A gente vai entender um pouquinho dessa cronologia aí das famílias. Então a gente vai começar pela tribo de Ruben, né? Êxodo capítulo 6, versículo 14, diz assim: Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Então fala dessa primeira tribo, né, que é formada por esse primogênito de Judá, que o nome dele era Ruben. Agora o mesmo texto vai falar um pouquinho sobre ele em 1 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, 1 Crônicas 5:1. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Versículo 4. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaias, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaias, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Agora versículo 7. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Então isso aqui fala sobre a tribo de Ruben. Ruben, infelizmente, ele sofre, né, essa desonra já na idade adulta, onde ele deita com uma das concubinas de seu pai, Jacó, né, uma das servas, e ele desonra então o próprio leito do pai, e por isso ele perde o direito da primogenitura, ok? A gente tem vários contextos espirituais nessa história, mas eu quero me ater por enquanto aqui, porque a gente já deve ter comentado um pouquinho lá na época em que a gente leu essas passagens. Aqui a gente está fazendo só um breve resumo dessas famílias, ok?
Agora a tribo de Gade. A tribo de Gade começa lá em 1 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 11. 1 Crônicas 5, 11. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Éber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroá, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi o filho de Jessissai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Então, esse aqui fala sobre a tribo de Gade. Eu queria que, se vocês pudessem, dar uma olhadinha no nosso mapa, né? Eu vou deixar lá de novo no grupo para que vocês visualizem isso melhor. Fica muito mais prático a gente identificar aonde ficava cada uma das tribos, né? Para a gente entender a região que eles estavam, inclusive. Agora, a tribo de Manassés. A tribo de Manassés, ela foi dividida em 2 espaços, né? Na região de Canaã. Então existia a metade da tribo de Manassés que ficava a leste do Jordão e a outra metade ficava a oeste do Jordão. Isso tá lá. A leste ficava 1 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 23 e 24, na verdade. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Aziriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Agora, a metade da tribo de Manassés que ficou a oeste. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maacá, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Malá. Estes foram os filhos de Semidá, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Então, esses aqui falam da tribo de Manassés, né? Que foi dividido em 2 territórios, a leste e a oeste. Então, a gente tem essa tribo quase que dividida ali no mesmo território. Agora, a tribo de Simeão. Começa em Êxodo, capítulo 6, versículo 15. Êxodo 6, 15. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Agora o mesmo texto em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 24. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibsão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma, seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias,
Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jezoaias, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia. Isiza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Jedaias, trineto de Sinri e tetraneto de Semaias. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito. Então aqui fala sobre a tribo de Simeão. Lembrando que a gente vê a repetição de muitos nomes, e isso tem a ver com as pessoas darem os nomes de acordo com o pai, o avô, o primo, alguém que eles queriam homenagear, que eram dos seus antepassados. Então a gente vê a repetição de alguns nomes, inclusive em tribos diferentes, ok? Mas isso é comum, assim como hoje Maria, José, Paulo, João, né? São nomes também bem comuns. E a gente não vê problema nisso, porque são pessoas diferentes, de famílias diferentes, sobrenomes diferentes. Então, era exatamente isso que acontecia também em Israel. Agora, a tribo de Issacar, começa lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 em diante. 1 Crônicas 7, 1. Estes foram os quatro filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá, Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias com homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Então, nós temos aqui uma tribo bem grande no que diz respeito a homens alistados para a guerra. Então, homens acima de 20 anos, 25 anos, né? Era essa a idade dos homens que foram aqui alistados para essa tribo de Issacar, que está descrito aqui em 1 Crônicas, ok? Agora a tribo de Naftali, um versículo só. Está lá em 1 Crônicas 7:13. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Então aqui fala um versículo só a respeito da genealogia dessa tribo chamada Naftali. A tribo de Efraim agora, né, que é um dos filhos de José. 1 Crônicas 7, a partir do versículo 20, diz assim: estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Será. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzen-Seerá. O filho de Berias foi Refá, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aia com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Então aqui fala de Efraim, que ao contrário, né, de outros, também tem
uma história aparentemente triste aqui no meio, né? Ele perde filhos numa disputa ali de gado, e depois ele tem outro filho, coloca um nome homenageando, né, essa tragédia, que isso acontecia muito em Israel. O filho era nomeado de acordo com a situação que estava acontecendo ali naquela cidade, ou naquela tribo, ou naquela família. Isso era muito comum. E é daqui que nasce, então, o nosso famoso Josué, da tribo de Efraim, ok? Então, a gente tem aqui a genealogia de Josué. A tribo de Aser, nós temos aqui a partir do capítulo de 1 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 30. A tribo de Aser, 1 Crônicas 7:30. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Será. Estes, ou Sera, né? Será não, Sera. Estes foram os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jafilete. Estes foram os filhos de Somer, Ai, Rogã, Rogá, Jeuba e Arã. Esses foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofá, Imna, Seles e Amal. Esses foram os filhos de Zofá, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itran e Berá. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ulá, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Então, outra tribo com bastante homens, né, alistados aí para a guerra. A palavra deixa claro aqui para nós, 26.000 homens. Agora, a última tribo é a tribo de Benjamim, que é o outro filho de José, né? O último filho de Jacó, perdão, gente, era José, e o irmão de José era Benjamim, da filha, da esposa que ele amava, né? Vamos lá, 1 Crônicas 7, a partir do versículo 6. Estes foram os 3 filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenanaá, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate, prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Agora o mesmo texto, 1 Crônicas 8, a partir do versículo 1. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Esses foram os filhos de Belá: Adar, Gerá, pai de Eude, Absua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefe das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate, Naamã, Aias e Gerá.
Esse Gerá, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baará, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Rodes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Estes foram os filhos de Eupaal, Eber, Missã, Semede, que fundou Ono, e Lode, com seus povoados. Berias e Semá foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismarai, Islias, Jobabe foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraias, Sinrate foram descendentes de Simei. Spam, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Seraias, Atalias, Jaresias, Elias e Zincre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Então aqui, gente, nessa leitura que a gente fez hoje, é um resumo muito bom a respeito das 12 tribos de Israel. Então a gente tem aqui praticamente separado tribo por tribo, a sua genealogia, os seus filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então quando a gente precisa consultar alguém que a gente não está entendendo muito bem quem está ali na história, a gente pode recorrer a um texto desse que fica mais fácil para o nosso estudo, fica mais fácil às vezes para entender. Eu nem coloquei isso para vocês porque ele mostra que um último versículo que como se fosse um resumo aqui, eu vou ler para vocês, está lá em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1, olha o que está escrito. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Por que eu não coloquei esse último versículo aqui? Porque já está falando sobre o exílio lá no final, né? Que é o exílio, o último exílio que acontece com o povo de Judá indo para a Babilônia. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Eu nem sei por que ele resumiu dessa forma. Eu acho que ele quis dizer que todas essas tribos foram, infelizmente, levadas, né, para o cativeiro justamente por causa da sua infidelidade. Isso a gente leu lá também nos primeiros livros da Bíblia falando sobre Israel, né, sobre a sua infidelidade que fez com que eles começassem a sofrer a perseguição dos seus inimigos. É sempre a infidelidade, né, a falta de fidelidade ao Senhor como único e suficiente Senhor para as nossas vidas, único Deus a quem deve ser adorado, né? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês, aqui nós acabamos o nosso texto de hoje, mas eu queria fazer esse breve comentário, porque a partir de amanhã a gente começa um novo ritmo de leitura, um novo ritmo de fazer a leitura, né? Os textos, nós vamos ler em média mesmo 80, 90 versículos por dia, que é o que a gente tem feito para dar a Bíblia toda o ano todo, tá bom? Então, a gente vai continuar nessa mesma pegada, porém, agora nós vamos ler textos paralelos. O que significa isso? A gente vai ler textos que estão acontecendo no território de Israel, que a gente vai entender que são as 10 tribos, e a gente vai ler textos que estão acontecendo ao mesmo tempo em Judá. Então, a gente vai ler textos paralelos mesmo, um do lado do outro. Vocês vão ver lá pelos PDFs, quem está no grupo vai ver, vou começar a mandar PDFs que estão duplos, né, paralelos, com textos paralelos. Por quê? Agora a história vai precisar ser lida de forma paralela, ok? Então a gente vai ter
duas histórias acontecendo com dois territórios diferentes, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo na história, na cronologia, né? Então não tem como ler só uma parte e depois ler a outra. A gente vai ter que ler de forma paralela. Então não muda a quantidade de textos, mas a gente vai ler duas histórias andando juntas. É como se eu pegasse exatamente dois livros. O livro da história de Israel, das 10 tribos, e o livro da história de Judá, que é as tribos do sul, que é Judá e Benjamim. Então a gente vai ler essas duas histórias paralelamente e juntas ao mesmo tempo. A gente vai ver o que está acontecendo nesses dois reinos, com esses dois reis que vão ser levantados a partir de agora, tá bom? Então, nossa leitura vai ficar muito dinâmica, muito diferente do que a gente fez até aqui, mas a gente vai conseguir ver grandes coisas que o Senhor está fazendo, que o próprio Deus está, então, desenhando na história, e a gente vai entender por quê, o que acontece, quem são essas pessoas que Deus está usando ao longo da história para mostrar aquilo que ele precisa fazer em Israel, para trazer Israel de volta para ele, tá bom? Então eu queria agradecer vocês até aqui, uma ótima noite para vocês, ótimo final de semana, né? Hoje já é sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã a gente vai estar aqui gravando novamente o início da nossa leitura aí a respeito desse reino dividido, né, de Salomão até a queda de Israel. Vocês vão entender bem essa leitura que a gente vai começar a partir de amanhã. Não percam, continuem aí acompanhando, vamos ler juntos e ser edificados juntos naquilo que Deus está mostrando para nós dentro da sua palavra. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite, bom descanso para todos vocês.